ali chegou a defender muitos ministros, defender a corte, na visão dele. Ela incomoda também os outros ministros, porque expôs demais tudo que eles fazem, não só Alexandre, mas como todos. A população agora fica ligada em tudo que eles estão fazendo. Mas isso daí, você acha que faz parte do acordão, do almoço, para tentar minimizar esses danos causados aí da emenda PIX, ou até de rolar a cabeça de Alexandre de Moraes? Acha que isso é possível acontecer também? Seu áudio. Eu acredito, Rose, assim, vamos lá, vamos fazer uma hipótese. Vocês viram a foto, né? A foto magnífica, né? Dos ministros, todos ali sorrindo um para o outro. O Mudinho estava lá também, né? O Mudinho é o extremamente, como é que é? O terrivelmente Mudinho. O terrivelmente Mudinho estava lá sorrindo para o Alexandre, né? Pareciam dois apaixonados, enfim. Aquele almoço ali, né? Aquela reuniãozinha que eles dizem que foi para tratar isso, que eles estão colocando o Alexandre de Moraes na parede para finalizar o inquérito sem fim, né? Isso para mim é tudo farsa, Rose. Sinceramente, tudo uma farsa. Poderia até ser verdade, porque realmente o que você diz faz sentido. Que o Alexandre de Moraes levantou o tapete e balançou a poeira, né? Todo mundo agora, e principalmente fora do Brasil, está sabendo para que serve, muitas das vezes, a Suprema Corte do nosso país. Menos para proteger e para cumprir a Constituição, né? Ou seja, ele está atrapalhando, muitas das vezes, ali o projeto do sistema, né? Muitas das vezes ele fez algo ali que ficou tão evidente que talvez o sistema queira começar a jogar ele para o escanteio. Mas basta o povo brasileiro se unir na causa de mostrar para o Pacheco o clima de impeachment, né? Nós precisamos, neste momento, usar qualquer coisa, qualquer resquício que tenha ali de um atrito, que eu não acredito que tenha atrito ali dentro do STF, para que a gente possa vencer essa batalha e tirar esta pessoa que se acha dono do Brasil, mas tudo dentro das 4 linhas da Constituição, tá ok? A gente precisa mudar esse quadro. Então, se tiver um resquício do que você falou, Rose, eu quero que esse resquício aí ajude a gente a resolver esse problema que é o Moraes. Sua avaliação, Diogo? Acredita mesmo que eles podem aí extinguir os 2 processos? A questão não é nem se podem, mas qual é a relevância prática disso, né? Porque pensa o seguinte, da mesma forma que 2 inquéritos foram abertos absolutamente do nada e entregues a um juiz escolhido e duraram 5 anos, com as mais variadas violações do devido processo legal, do direito e das garantias constitucionais, sem qualquer consequência, enquanto permanece sem qualquer consequência para quem abriu, conduziu e violou, nada impede que esses mesmos atores depois abram um novo inquérito. Veja, essa história de foram circunstâncias adversas que viabilizaram, o precedente já está aberto. Veja que no caso agora com as matérias da Folha, inclusive, nós vimos a PGR, o juiz corregedor, o PGR, né? O PGR, tem que pessoalizar. O juiz corregedor do CNJ, o Luiz Felipe Salomão, todos eles contrariando o que está escrito na lei com argumentações pífias em defesa da conduta apresentada nas matérias da Folha de São Paulo. Ou seja, são esses caras, em primeira instância, que vão validar as próximas ações. Além disso, você pode dizer assim, não, mas se acabarem com os 2 inquéritos agora, caso eles abram outro, de repente o processo político agora está mais arisco, vai reagir? Será? O Dino disse com todas as letras que chegaram muitas denúncias e eles têm que investigar as emendas. Eu quero lembrar que o Dino não tem poder constitucional para investigar as emendas, sequer para pedir o detalhamento de seus gastos. Mas esse Congresso aceitou até aqui que a Constituição não fosse o limite desses agentes públicos. Portanto, eu me pergunto, em uma eventual investigação contra o processo político, qual será a real capacidade deles, no futuro, de reagir a um novo inquérito do fim do mundo por qualquer razão, inclusive pela investigação das emendas? Em razão da excepcionalidade de uma investigação capilar contra todos os partidos do país, que mira um grande esquema de corrupção, se faz necessário o inquérito extraordinário. E aí? Então, essa história de que vai enterrar esses 2 agora serve mais para soterrar, as responsabilidades deles em cima dos inquéritos que ainda estão vivos, do que para garantir
que essas práticas não continuarão. O que é outro exemplo? O ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito para investigar o sujeito que entregou o telefone para a Folha. Ele mesmo. De novo, a vítima abre inquérito, esse vai entrar no pacote do encerramento também. Então, o que nós estamos vendo aí são acenos, me parece, tem um cheiro de teatro no ar, são acenos de pacificação. É o Nelson Jobim, petista, que criticou o Alexandre de Moraes e depois do almoço sob o teto de vidro, no almoço dos três poderes, o almoço nada republicano, inconstitucional dos três poderes, em que corte negocia sentença publicamente, depois daquele almoço, de repente o Nelson Jobim mudou de opinião. É um aceno. De repente, agora há uma pressão interna. É um aceno. Cada um vai buscando o seu lugar ao sol, porque você não pode impedir o sol de nascer. Eu acho que eles já entenderam que laçar o sol não funciona muito bem. Então o sol vai nascer, quer eles queiram ou não. Talvez, na prática, atrás de toda essa camada, de todo esse teatro, de todos esses acenos, tenham apenas indivíduos muito preocupados com o seu lugar ao sol. Pelo menos essa é a minha expectativa e, em grande medida, a minha melhor esperança. É isso, né, Diogo? O almoço onde negociaram a liberdade do cidadão brasileiro. E após esse acordão entre os três poderes, para manutenção das emendas parlamentares, a Câmara recuou. Olha só, agora começa a aparecer. A Câmara recuou na proposta de emenda constitucional que permitia ao Legislativo revogar as decisões do STF, né? Que já estava lá a duras custas, as pessoas pedindo, cidadão pedindo, a oposição pedindo. Entretanto, a PEC que visa limitar as decisões monocráticas dos ministros segue em análise. Arthur Lira encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça essa PEC que proíbe as decisões monocráticas dos ministros dos tribunais superiores. Mas você acha que essa PEC também, essa proposta também haverá um recuo dessa proposta? Foi tudo encenação, tudo mise-en-scène, né, Mário? Só para o povo achar que tinha alguma chance. Nossa, é tão previsível, né, o Diogo, Rose? Às vezes parece que a gente tem uma bola de cristal, né? Mas não é. Os próximos passos são sempre iguais, né? É impressionante. A gente sabia que haveria um recuo, não iria muito longe, né? Essa queda de braço, porque realmente o Congresso, nesse instante, me parece ser aí o mais fraco nessa disputa, né? É só mexer um pouquinho no bolso, é só mexer um pouquinho nas moedas, é só mexer um pouquinho ali nas finanças, que as coisas mudam de figura e volta a paz reinar, né, nos poderes, nos três poderes neste caso, porque o Executivo também tem grande parcela aí de culpa nisso tudo. Mas a Câmara dos Deputados, a gente sabia que não iria muito longe. A Câmara dos Deputados tem poucas pessoas lá dentro que realmente se importam com o povo brasileiro. E aí é que eu digo para vocês e fomento novamente. 7 de setembro é o dia que as ruas têm que ficar lotadas, não só da Paulista, mas de todo o Brasil. Claro que a gente tem que fazer uma grande multidão na Paulista, será o ponto-chave para mostrar para o mundo. Só que o povo precisa, sabe aquele poder que emana do povo? Precisa fluir neste momento. Porque se a gente for ficar esperando uma boa notícia vindo da Câmara dos Deputados ou do Senado, nesse Senado aqui, porque em 2026 a gente pretende mudar todo esse Senado, né? Inclusive, Ricardo Salles, que seria candidato a prefeito de São Paulo, será candidato ao Senado, né? Ele, com Eduardo Bolsonaro, pode ser os nossos dois senadores por São Paulo lá na cadeira. Mas, enfim, a gente só vai ver mudança quando o povo realmente souber o que tem nas mãos. Sempre Bolsonaro disse, né? Vocês não sabem, o dia que vocês souberem o poder que o povo tem, as coisas no Brasil mudam. Mas enquanto isso, fica essa patifaria e essa mentira na nossa cara, Rose. Diogo, mais um passa-moleque aí na população brasileira, hein? Eles estão brincando, né? Eu acho que não, eu acho que aí o passa-moleque é entre eles, viu, Rose? Eu acho que é um teatro sim, mas é um teatro entre eles. Veja, se uma corte superior, sem ter poder constitucional para tal, depois de um longo caminho em que a Desmídia, que habitualmente faz publicações que sustentam as decisões da Suprema Corte, prévia ou póstumamente, né, prévia ou póstuma, depois que Inês é morta, muito bem, vem
degradando a imagem do Congresso Nacional. É uma estrutura clara que visa imolá-los. E depois de tudo isso, o sujeito vem e diz, vou ter que investigar vocês. Este é um nível de ameaça para o qual não se conserta com palavras. Esse aqui é o ponto. Porque na prática, a ameaça continua vigente. Ora as bolas. Eles sabem muito bem, ou nós vamos aqui bancar crianças e acreditar que todos os políticos brasileiros são tarados pelas emendas por um louco desejo de construir novos leitos de hospital, comprar ambulâncias. É um desejo muito grande de melhorar a vida do povo com uma nova ponte. A gente sabe que não é. Então, e é o que o Dino disse ali, interesses nada republicanos. Então, veja, esse não é o tipo de ameaça que um almoço resolve. Quem garante que daqui a 3 meses não retoma esse mesmo processo? Quem segura isso? De onde vem a legitimidade para tal? Então, existe um certo nível de possibilidade de acordo que, uma vez rompido, não se reconstrói assim. Acho que esse talvez seja o grande X da questão. Quando eu falo de acenos, eu falo de acenos entre eles. Eu acho que eles estão fazendo um teatro um para o outro. É o Congresso que agora não vai aprovar aquela PEC e não vai aprovar aquela outra. Agora a gente não mudou a decisão de que não pode pagar emenda, mas a emenda vai sair. É aquela coisa de, tá mais para um aceno de trégua do que de paz. São coisas completamente diferentes. A trégua é um tempo para você se reorganizar. A paz é um assunto resolvido. Eu acho que esses assuntos não estão resolvidos. O PT tem um projeto de poder, ele está exposto internacionalmente, há uma pressão interna crescente, há uma crise econômica evidente, tudo isso é matéria-prima para a queda de governo. O PT sabe disso, ele já caiu da primeira vez, mesmo com mensalão, petrolão e o caramba, e o que nós estamos vendo agora é um nível de disputa que, sinceramente, não se resolve em um almoço e um acordo para cá e para lá. Com relação às duas medidas especificamente, de revogar decisões formaliza um poder que constitucionalmente já é do Congresso Nacional, né? Todo poder emana do povo através de seus representantes eleitos. E a STF não legisla, não cria regras, não tem este poder. Então, decisões em que o STF faça algo para o qual não tem atribuição constitucional, já cabe ao Congresso Nacional não reconhecer essas ações e punir aqueles que as praticam. Então, isso já está determinado em lei. Seria só um reforço. Com relação às decisões monocráticas, a nível estrutural, para o país, eu acho isso realmente muito positivo, principalmente porque o projeto vai para todas as instâncias. Mas, quando se refere ao arbítrio da Suprema Corte, isso muda prazo. Alguém pode me citar 3 decisões arbitrárias monocráticas que não foram referendadas em plenário nos últimos 4 anos? É esse o ponto. Então você vai mudar só o tempo de decisão. E, na prática, vai retirar o poder monocrático dos 2 que até agora não usaram, né? Cássio Nunes e o terrivelmente, complete a frase, até agora não usaram o poder monocrático nenhuma vez. E, se isso for aprovado, sequer terão esta oportunidade, enquanto os seus pares ou ímpares, como queira, continuarão com o pleno absoluto para avançar conforme quiserem. Aliás, argumento do Alexandre de Moraes, né? Como quem diz, não vou soltar a toga de ninguém. Se eu caio, vocês vão comigo, vocês assinaram esse negócio comigo. Não nessas palavras, mas basicamente foi essa a colocação que ele fez lá no evento público. Então eu não compro, eu não confio nesse papo de pacificação, muito pelo contrário. Inclusive quem me acompanha, eu sei, parece chato fazendo isso, mas quem me acompanha há mais tempo me viu desenhar milimetricamente como seria essa questão das emendas e por quem, pelo Dino inclusive. Então, eu não acho que esse tipo de movimentação robusta e de longa data se resolva com o almoço, não. Eu acho que isso aí é só o começo da encrenca, inclusive porque os agentes nacionais apenas não são capazes de conter todos os elementos de pressão para esse cenário. A gente tem o ex saindo do Brasil, a gente tem o Alexandre de Moraes citado no Congresso americano nominalmente, a gente tem investigações em cortes internacionais que passaram a avançar, a transparência internacional mantida indiretamente por George Soros e suas corporações disse que o pior do que os ritos é o inquérito do fim do mundo, conectando ao primeiro inquérito publicamente, uma ONG de esquerda. Então há um contexto maior de interesses e de pressão sobre o qual os agentes internos não têm poder suficiente para desenhar um acordo de pacificação que permaneça. Então, sinceramente, eu acho que isso aí é só o começo da encrenca. Ok, vamos para o próximo assunto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promulgou a PEC da anistia.
A PEC que anistia os partidos políticos que descumpriram cotas raciais nas últimas eleições. A promulgação diminui a cota de candidatos negros e pardos, perdoa a multa dos partidos políticos que não cumpriram essas cotas de gênero e raças. Também permite o refinanciamento de dívidas de partidos e de suas fundações nos últimos 5 anos, com isenção total de multas e juros acumulados. Detalhe, hein, Mário? Essa nova regra já valerá para as eleições agora de 2024. Parabéns, né? Parabéns ao Pacheco. Pacheco sempre fazendo aí o papel presidente do Congresso, né? Bom, pelo menos a gente viu ele fazer alguma coisa, né? Ele promulgou alguma coisa, pelo menos, graças a Deus, né? Graças a Deus, os partidos, os caciques dos partidos políticos podem ficar em paz, né? Aqueles que estavam devendo podem ficar livres, leves e soltos. Enquanto isso, né? Infelizmente, o Pacheco não olha para as pessoas que precisam de anistia, que estão presas neste momento, injustamente, pessoas que picharam a estátua do Wesley, e eu bato nessa tecla, porque eu acho totalmente injusto. Talvez você que esteja em casa concorde comigo. Uma pessoa que pichou uma estátua com um batom, que pode ser tirado com uma VAP, né? Se você passar uma VAP, sai ali. A pessoa pegou anos e anos de prisão, está presa. E Pacheco não olha para essas pessoas. Mas para os amigos, sim. Os amigos têm que ser felizes. Como é que ele vai fazer jantares e almoços vendo seus amigos sorrirem se ele não promulgasse, né, esta anistia? Tá aí, povo brasileiro mais uma vez levando rasteira. Nós temos que acordar. Vou falar de novo. Acorda, Brasil. Diogo, sua avaliação sobre essa PEC? Qual PEC, Rose? PEC da me perdi. Qual anistia. delas? Mais uma pauta só deles, né? Só deles. Você não vê pauta para o cidadão brasileiro, gente. Há quanto tempo já? 2 medidas que eu enxergo o Congresso se preparando para possíveis impactos nesse embate que me parece inevitável. A PEC da anistia cria uma certa blindagem sobre o aspecto da perseguição eleitoral, já que vai anistiar alguns dos casos pelos quais eles poderiam ser processados, legal ou ilegalmente, já que a legalidade no Brasil tornou-se absolutamente relativa, pelo menos por enquanto. A lei está escrita de forma objetiva, mas o seu cumprimento anda relativo. Se dá de acordo com o interesse de quem vai dar a determinação. Muito bem. O segundo ponto que a gente pode acrescentar nisso aí é a redução da lei da ficha limpa, da inelegibilidade da lei da ficha limpa, por exemplo, que também está tramitando no Congresso Nacional, né? Passou na CCJ do Senado essa semana. Quer dizer, para eventuais condenações, o teto é de 12 anos, independente do cálculo da inelegibilidade. Então, outra medida estrutural que mitiga impactos de eventuais investigações que envolvam políticos. Isto me sinaliza uma preocupação política com investigações, já que temos a segunda medida que visa atenuar os impactos de investigações contra o processo político. Uma do ponto de vista eleitoral direto, outra do ponto de vista eleitoral indireto. Ambas ligadas à permanência ou ao retorno ao processo político, que se encaixa perfeitamente na leitura que eu fiz antes, né? Eu acho que há uma preocupação, sim, com o embate institucional que se avizinha e essas medidas vão nesse sentido. Ok, vamos falar daquele assunto, Diogo, que você até já comentou alguma coisa aqui. A Polícia Federal colheu nesta quinta-feira o depoimento de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, sobre o inquérito que investiga o caso das mensagens trocadas entre os assessores de gabinete e ex-auxiliares que trabalharam com Moraes. Essas mensagens que foram vazadas aí, que a Folha publicou. Tagliaferro negou que tenha sido responsável pelo vazamento de mensagens de WhatsApp que revelaram que o gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que ele tinha ordenado de forma não oficial a produção de relatórios pelo Tribunal Superior Eleitoral contra bolsonaristas. Mário, como hoje essa notícia repercutiu muito hoje também, porque até o nome da Carla Zambelli entrou no meio disso aí. Como que você vê? Claro. Mais uma vez, né? Como diz o Diogo, mais um inquérito, mais...
Tem que entrar, né? Tem que colocar o nome do Bolsonaro ou de algum bolsonarista, né? Até para ajudar aí os meios de comunicações que ganham muitos likes e cliques com esse tipo de matéria, né? Mas o engraçado é que apreenderam, né, o celular, não é isso? Moraes, com base no parecer da Procuradoria-Geral, determinou a apreensão do celular de Tagliaferro. Quem foi que mandou prender o celular Tagliaferro? Tá aqui na matéria. Moraes, é isso mesmo que eu tô lendo aqui. Moraes mandou apreender o celular do ex-assessor dele que estão investigando o vazamento do escritório dele. Ah, entendi. Entendi. Então tá tudo certo, Rose. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, ou se Deus... Não vou colocar Deus nessa história, porque a gente tem mania de falar, né? Mas se o parceiro do Moraes lá de baixo quiser, ele sai de mais dessa aí, o Rose. É verdade. Diogo, sua avaliação completa agora. Olha, esse caso do Alexandre de Moraes, ele reforça o que a Folha disse. O que as matérias da Folha estão tentando demonstrar? O uso da máquina pública para interesses pessoais, com o descumprimento dos ritos das referências legais para o uso da máquina. Aí, o que acontece? O juiz, que figura como vítima, né, possível vítima, não sei do que, de qual crime, mas que é a figura mais forte das matérias da Folha, abre um inquérito e a pergunta principal é: inquérito para investigar qual crime? Não existe inquérito que não investigue crime. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Qual é o crime previsto em lei para o qual se abriu este inquérito? Como pode o juiz que aparece, o ministro que aparece nas matérias, abrir um inquérito para investigar quem colocou informações sobre ele? E ele mesmo conduzir este inquérito que ele abriu. Ele está fazendo exatamente o que a matéria da Folha disse que ele estava fazendo. Exatamente. De novo, objetivamente. E isso aí tem uma faca de dois gumes, né? Porque você pode ter dois efeitos. Você pode ter um efeito de criar o medo, né? Por exemplo, você pode criar uma ideia de que quem tem algo a dizer, que fique quieto, hein? Porque senão a minha Polícia Federal vai atrás depois. Mas você também pode causar a reação. A baliza na decisão do indivíduo, que faz ele tender para a reação ou para o medo, é o risco. É o risco no horizonte mais próximo. Então, qual é a tendência no horizonte mais próximo? É um Alexandre de Moraes mais fortalecido ou menos? Mais exposto ou menos? Mais barato ou mais caro no uso da máquina pública? Essas reflexões, direta ou indiretamente, não necessariamente de forma consciente, é que vão determinar para onde o indivíduo vai. Se ele olha no horizonte e fala assim, o Senado está indo para cima do cara. Pressão popular, tem pressão de fora. Tá caro para ele fazer isso aí. Mandar a Polícia Federal na casa de um é uma coisa, na casa de 10 é outra. Quer saber? Eu, com a informação que eu tenho, eu sou um risco. Eu não vou esperar ele mitigar o risco. Quer saber? Eu vou abrir a boca. Se pegar essa tendência, a espiral do esvaziamento que já está em curso acelera. Mas tem a outra possibilidade, do cara ficar com medo e esperar. A questão é, quanto tempo este medo dura enquanto a pressão aumenta e a espiral do esvaziamento, quer dizer, quem pula fora do barco, continua. Então, o que a gente está vendo no momento, claro que isso pode mudar, mas é um ralo de poder aberto, em que os indivíduos vão criando aos poucos a percepção de distância. É o G1 que diz que há diferença distância no Supremo, que defende publicamente, mas internamente está incomodado, que quer que encerre inquérito. É o Senado que diz que não vota, mas diz que vota. Então, esse meio do caminho, a percepção que ele vai criar para quem está envolvido, essas pressões de fora, é que vão determinar o peso real de mais essa ação, que, ao que tudo indica, preciso ver os detalhes, mas acho que é difícil algum detalhe mudar isso, arbitrária de novo, né? Repete o mesmo modelo das ações anteriores. Eu ia falar para você exatamente mais arbitrariedade, até porque foi divulgado por um veículo de imprensa, e nós temos aí o sigilo da fonte, que não foi respeitado também. Não, e curioso, Rose, até comentei isso hoje com a Berenice mais cedo, na hora do almoço, né? Eu tive aqui também. Que quando de fato houve um vazamento, quem poderia investigar esse vazamento, a Corregedoria da Polícia Federal, não fez. Então, por exemplo, nesse caso, os dados do celular do indivíduo são do indivíduo. É o celular pessoal dele que ele entregou os dados, não são dados do Estado brasileiro.
Portanto, não são dados sobre o qual o Estado impôs sigilo. Portanto, não cabe investigação de vazamento de informação, por exemplo, do Estado. Mas aquela reunião ministerial a portas fechadas do Bolsonaro, assistida a portas fechadas, era sigilosa, portas fechadas. Era uma informação do Estado brasileiro, que estava sob sigilo estabelecido pelo Estado brasileiro. E a Rede Globo antecipou dados daquela reunião. Antes de ela tornar-se pública, segundo eles, 4 fontes teriam afirmado e trouxeram as afirmações. Quando mais tarde o ministro do STF tornou a reunião de fato pública, as informações das 4 fontes se confirmaram. Ou seja, ali houve um vazamento de uma informação de Estado. Não cabe quebrar o sigilo da fonte, evidentemente, mas caberia à Polícia Federal abrir investigação, inquérito na corregedoria para avaliar a conduta dos agentes envolvidos no sigilo daquele material. Quem é que vazou? Porque se foi um agente do Estado, isto é um ponto de risco para o Estado brasileiro. Quem vazou para a imprensa pode vazar para o crime, pode vazar para um grupo internacional, pode... Perfeito? Então caberia à Polícia Federal investigar o vazamento, mas não fez. Agora, nesse caso, se fosse, ainda que fosse uma informação de Estado, o caso do celular aí, né, e que não seria o ministro Alexandre de Moraes aquele a investigar o dado. Enfim, seria aquele que tivesse a tutela dessa informação. Estava sob tutela de quem no Estado? Da Polícia Federal? A quem caberia investigar o eventual vazamento? Então, é mais uma, tudo tem toda a característica clara de mais uma irregularidade que reforça o próprio processo acusatório, enfim, e acho que mais enfraquece do que fortalece a arbitrariedade no país. Vamos torcer aí para que o 7 de setembro traga novos ânimos para o Brasil, principalmente em relação a tudo isso. O Fator Político é um canal independente, outra forma de você nos apoiar é se tornando membro do nosso canal no YouTube por apenas R$ 4,99 mensais. Um valor simbólico, né, gente? Mas que ajuda muito o jornalismo independente. Clica aí no link que está aparecendo no topo dos comentários e se torne um novo membro do canal. Nosso tempo acabou, vou agradecer aqui rapidinho ao pessoal do chat, Cristina, Antônio Greque, Nivaldo Luiz, e muito obrigada a você, Mário. Obrigada, viu, pela sua companhia, sempre uma delícia aqui. Você tem o lado bem interessante, eu falo que é mais leve, o lado, vocês dois, o lado mais leve da política, né? O Diogo técnico e você mais leve. Obrigada, eu sou viu, mais pelas povão. análises. Obrigado, Rose. Obrigado você. Obrigado ao Diogão aí, meu amigão. E nós estamos juntos nessa. Vamos lutar pela verdade. Tudo que a gente quer é um Brasil melhor. E eu peço para você que não conhece o meu canal lá, dá uma visitinha, faz uma visitinha lá no meu canal, Direita no Brasil Oficial. Todos os dias, de domingo a domingo, eu tenho lives lá diariamente para te manter bem informado, tá? Direita no Brasil Oficial. E também tem o programa Show do Mário Robert aqui, que é um programa irreverente, mas sim com notícias aqui no Fator Político BR. Todos os domingos, às 17 horas, nós temos um encontro marcado aqui no show do Mário Robert. Muito obrigado, Rose, e ao Fator Político e a todos que acompanharam aqui o nosso noticiário. Diogo, boa noite, muito obrigada, viu, pelas análises brilhantes, como sempre. Imagina, Rose, eu que agradeço, estava abrindo lá minha live, já está aberta, inclusive, o link está aí no chat para quem quiser acompanhar. Eu vou falar mais agora, solto, vou entrar agora nos pormenores aí dessas coisinhas do dia, tentar olhar a estrutura da coisa, que é para a gente tentar compreender, né? Acho que talvez a parte mais importante seja a gente tentar entender os porquês dessas coisas que estão acontecendo, para a gente não se perder, enfim. Então, quem quiser acompanhar, a live já está aberta, o link está aí no chat. Diogo Forjaz aqui no YouTube. O título da live de hoje, inclusive, Rose, é A Lei e a Engenharia. Vamos falar um pouco sobre a ausência da lei, de novo, reforçada, os seus impactos, e a engenharia social que está por trás da maioria dessas ações, e vou tentar mostrar, no meu entendimento, os impactos dessas ações todas, desde as eleições municipais, que são assuntos sempre, né, mas até os assuntos mais relevantes, como a violação de liberdade e de garantias fundamentais no nosso país, a exemplo do, que não pode ser esquecido, Daniel Lúcio da Silveira, continua preso. É isso. Rose, obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, e para quem vai comigo, até já, para quem não vai, até a próxima por aqui.
Estamos indo para lá. Ok, não temos tempo para mais nada. Uma boa noite. Agradeço demais a vocês que ficaram conosco até agora. Até terça-feira que vem. Tchau.